Abram no Evangelho de Lucas, texto muito conhecido. Lucas, na realidade, começa no verso 1, dizendo que, certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. E, na ocasião, os fariseus e mestres da lei criticavam o Senhor Jesus, dizendo: este homem se mistura com qualquer um, gente de má fama, e, além de tudo, toma refeição com eles. Ou seja, Jesus então dirige parábolas do reino. Ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida, e ele fala do filho pródigo, que é o que nós vamos meditar. Isso para explicar o que o Senhor queria era fazer, é explicar o quanto eles estavam equivocados, errados nos pensamentos. Acompanhem comigo então a partir do verso 11. Diz assim o texto: e Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora parte da minha herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar de porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para festejar uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta, e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração nessa noite, Pai. Que as palavras que saiam dos meus lábios não sejam de persuasão humana, mas palavras
vindo do teu trono e nos transforme. Pai, proclamamos liberdade do teu Santo Espírito, Senhor. Fale conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vejam, vocês conhecem bem essa parábola, onde nós temos 3 personagens. O pai, que representa Deus, o filho mais novo, que é quem gasta a fortuna que recebeu, e o filho mais velho, que é quem reclama com o pai de ele matar o bezerro gordo e dar a festa em homenagem ao filho mais novo, que tinha gastado tudo com prostitutas. Percebam que, a exemplo das outras 2 parábolas, da ovelha perdida e da dracma perdida, essa parábola também, ela não termina, pois fica uma pergunta no ar. E essa justamente a pergunta que fica no ar para o filho mais velho. E daí? Você vai ou não vai entrar para a festa? Essa pergunta não é respondida. Vejam, Jesus conta essa parábola para redefinir alguns conceitos equivocados na mente dos fariseus e escribas, e talvez alguns conceitos equivocados na nossa própria mente. Em primeiro lugar, nós temos que definir bem quem é Deus, ou seja, como Ele é, como Ele age, quem é Deus. Vejam, observem como começa o texto. O texto começa assim: e Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O texto não fala que o homem tinha 2 escravos, que ele tinha 2 empregados, que ele tinha 2 trabalhadores avulsos, que ele tinha 2 amigos. Não, ele tinha 2 filhos. Se tinha algo na agenda de Jesus, de forma bem clara nos evangelhos, era revelar Deus como Pai. E no caso, não é apenas Pai, no sentido que nós normalmente falamos. Jesus nos ensinou a chamar Deus Pai. Ele usou a expressão Abba, Abba, Pai, que na essência é muito mais que simplesmente Pai Criador, pois os escribas e fariseus acreditavam que Deus era realmente Criador de todas as coisas, mas o sentido não é de um Deus como aquele que gera, mas um Deus Pai. Sabe, se a gente chegar, desculpe o comparativo, diante de um galinheiro e ver um galo, né? E ali todos pintainhos, fala assim, esse é o pai de todos. Não é esse sentido que o texto está trazendo. É Deus em um Pai só, embora tenhamos consciências que fomos gerados por Deus. Agora, na realidade, Jesus sempre quis mostrar esse Deus como sendo o Pai, que chama para perto, que quer estar perto, que quer pegar no colo, que quer se apresentar. Observe que a forma como nós oramos revela a nossa visão de Deus, e como é comum nós começarmos uma oração assim, Senhor. A gente não começa uma oração assim, Senhor, e não tem nada de errado nisso, porque Ele é Senhor, só que também Ele é nosso Pai. Por isso que quando instado pelos discípulos, Jesus, como é que eles deveriam orar? O Senhor Jesus ensinou, começa assim, Pai Nosso, sabe, Pai Nosso, ou seja, não tem nada de errado chamar Deus de Senhor, porque Ele é, sabe, Deus é juiz, Deus é Pai. A oração do Pai Nosso, nós dizemos, seja feita a sua vontade, isso revela que Ele é Senhor, mas Ele não é qualquer Senhor, Ele é nosso Pai, e isso muda tudo. Agora veja, quando eu falo para você que Deus é Pai, automaticamente você faz uma conexão com o teu pai. Todos aqui
tiveram um pai. Alguns ausentes, outros presentes. Alguns mortos, outros vivos. Cada um com uma história, sabe? Algum que você se relaciona, outro você nem se relaciona tanto. Mas na realidade, que tipo de pai Jesus está falando que Deus é? Porque muitas vezes nós lembramos do nosso pai. Mas que tipo de pai? Veja, o texto nos revela que o pai tinha 2 filhos. O mais novo pede a herança para ele. Ora, pedir a herança para o pai vivo significa dizer, ó, eu gostaria que o senhor tivesse morto. Note que se esse filho mais novo chegasse para o pai e dissesse assim, pai, deixa eu abrir o jogo. O que me interessa é o que o senhor tem, é o que o senhor pode oferecer. Então, para encurtar a conversa, vamos fazer o seguinte, o senhor já me adianta a minha herança e nós estamos resolvidos, eu não quero mais nada com o Senhor. Queridos, vamos tentar pensar como os escribas e fariseus pensavam ao ouvir essa parábola. Pronto, eles estão ouvindo, Jesus está contando. Quando ele ouve isso, fala assim, pronto, esse moço casou a sua sepultura. Por quê? Porque para um filho desejar a morte do pai, ele estava condenando a própria morte, porque ele seria digno de morrer, inclusive, por apedrejamento. Mas daí Jesus surpreende eles dizendo, sabe, Deus não é esse pai, pois no verso texto revela que esse pai reparte toda a herança, ele dá 1/3 de tudo para esse filho, que veio pedir parte da herança, porque como é que funcionava? 2/3 da herança funcionava com o filho mais, era repartido para o filho mais velho. Os outros ficavam com 1/3. Como eles tinham 2 filhos, esse recebeu 1/3. Agora, pensa comigo. Que pai é esse? Gente, vamos ser sinceros. Quem aqui teria coragem de chegar perto do pai e fazer uma proposta dessa? Teria, Guilherme? Dá para encarar essa? Dá para encarar, Marcelo? Uma proposta desse tipo? Dá, Amazon? Já imaginou o militarzão lá? Hã? Que pai Jesus nos apresenta? Observe que o filho mais novo vai para longe do pai. E ele ainda gasta toda a fortuna. E o texto diz que o filho mais velho diz assim, esse teu filho gastou tudo com prostitutas. Dá a entender de uma forma bem clara que mesmo ele longe, o pai tinha informações de onde o filho estava. Sabe? Querido, querida, você pode estar longe de Deus. Ele nunca vai estar longe de você. O Salmo 139 nos dá claro que não adianta a gente tentar se esconder de Deus. Onde quer que eu vá, Deus está me vendo. Aonde quer que você vá, Deus está te vendo. Agora, o rapaz pedir herança desonrou o pai. Ao sair de casa, ele desonrou o pai. De gastar a fortuna, ele desonrou o pai. Agora, notem, Jesus efetivamente ainda provoca mais a situação. Ele está lidando com judeus. E ele diz que esse jovem, ao gastar tudo, vai trabalhar com porcos. Gente, isso é humilhação para o judeu, trabalhar com porcos. Sabe? Agora vejam, a parábola nos revela lá no verso 17, que o rapaz cai em si e volta para a casa do pai. Daí nós voltamos para a cabeça dos escribas e fariseus. Pronto, agora já é demais. Ele pegou tudo, o pai deu, agora ele volta, cara de pau. Pronto, está morto. Agora ele executa a sentença. Agora ele perde tudo, inclusive a vida. Agora, só que o texto diz, sabe, que o pai, ao avistar o jovem, sai correndo, pula nos braços do filho, no pescoço do filho, cheirando a porco,
fedendo, e manda imediatamente que os seus servos empregados venham trazer para ele sandálias novas, roupas novas, e coloca ainda anéis no seu dedo, fedendo a porco. Que pai é esse, gente? Deus é assim? Eu pego os bens dele, gasto os bens dele com prostituta, volto porque estou passando fome, e ele corre em minha direção, pula no meu pescoço, me abraça, me beija, cheirando a porco, fedido, e manda trazer a melhor roupa, anel e sandália. Gente, esse Deus enquanto Pai, para nós, Ele é louco. Ele não entra no nosso conceito de Pai. Pensa, esse cara safado, sem vergonha, está numa festa que está sendo celebrada para ele, é mole depois de tudo que ele fez? Que pai é esse? Seu pai é assim? Pensa bem, seu pai faria isso? Seu pai aqui faria isso? Sabe? Note, a parábola não para aí. A festa está acontecendo, chega o filho mais velho, e o que acontece? Emburra no portão. Por quê? Porque ouve a música, ouve dos empregados o que está acontecendo, fica irado e não quer entrar. O que acontece no texto? O pai sai da festa, vai lá, diante do filho mais velho, e insiste para o camarada: rapaz, deixa disso, entra, vamos lá, sabe? Filhinho, seu irmão estava perdido, morto e reviveu, vamos entrar. Queridos, definitivamente Deus Pai não é igual ao nosso Pai. Ele é um outro tipo de Pai. Um outro tipo de Pai. A segunda coisa, segundo lugar, nós temos que definir bem, ou seja, até redefinir, o que é pecado. Note, Jesus dirige a parábola para os escribas e fariseus, e no caso para os escribas e fariseus, pecado era desobedecer às leis, ou seja, não seguir 613 regras claras que eles tinham. Os escribas e fariseus se levantaram, inclusive contra Jesus, porque Jesus estava se relacionando com pessoas que não estavam nem aí com a lei, que eram pecadores. Ora, esses a quem é dirigida a parábola sabiam que a principal consequência do pecado é nos afastar de Deus. E no caso é óbvio que, quando observando a parábola do filho mais novo, nós sabemos que ele está em pecado, pois ele foi para longe do pai, ele se envolveu com prostituição, ele gastou tudo de forma irresponsável, ele fez tudo errado, está em pecado, lógico, está longe do pai. Agora, o problema começa a mudar quando nós prestamos atenção que Jesus causa um problema quando ele chega no filho mais velho. Por quê? Porque Jesus deixa claro que ele está longe do pai também. Pois ele coloca uma frase na boca do filho mais velho que complica tudo. Olha o que está no verso 29. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Perceberam? Eu nunca desobedeci nenhuma das suas ordens. A pergunta é: como é que alguém que nunca desobedeceu a nenhuma das ordens, porque o pai não desmente, não existe nenhum desmentido, sabe? Ou seja, se ele efetivamente se tratava de um filho obediente, ou seja, se esse cara era realmente irrepreensível, ou seja, como alguém que nunca desobedeceu nenhuma ordem, alguém que desse nível
pode estar longe do Pai. O que é pecado, gente? Guardem isso no coração. Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Grava isso no seu coração. Pois pecado vai muito além de uma lista de regras. Dá para estar obedecendo uma lista de regras e estar em pecado. Percebe, olha só, a gente consegue extrair algumas coisas dessa parábola muito claro. Observe comigo os 2 filhos relatados na parábola. O mais novo, fica claro que amava as coisas do pai mais do que o pai. E é por isso que ele diz: dá-me as minhas coisas que eu vou embora. Ou seja, por isso que ele estava empregado, se afastou do pai. Agora o mais velho, como observamos na parábola, também estava em pecado, justamente pelo mesmo motivo. Ou seja, amava mais as coisas do pai do que o pai. Cadê o meu cabrito? Aonde está o meu cabrito? Para celebrar com os meus amigos, que o Senhor me deve. Queridos, observem, os 2 eram absolutamente iguais. Os 2 amavam mais as coisas do pai do que o pai. A diferença dos 2 é que eles tinham estratégias diferentes para acessar aquilo que eles queriam. No caso do mais novo, ele acessou através da maldade, ir para longe do pai. Ele colocou a mão na herança, fugiu, sumiu, ele finge que Deus não existe, ele vive a vida dele de forma liberal, e o que ele quer é só acessar as bênçãos de Deus. Dá-me aqui que eu vou embora. Já o mais velho, sabe como ele tentou acessar as coisas dos pais? Obedecendo tudo que o pai mandava. É assim, ó. Eu faço tudo, absolutamente tudo que Deus manda. Daí eu posso pôr ele na parede e exigir: dá-me aquilo que eu mereço, dá-me aquilo que é meu. Sabe? Fica claro nesse texto que ele não obedecia o pai pelo pai, ele obedecia o pai pelas coisas, que era o verdadeiro Deus dele, as coisas do pai. Mas o mais novo se perdeu na sua maldade, e o mais velho, a gente poderia, abrindo aspas, dizer, se perdeu na sua bondade. Uma pergunta provocativa: que tipo de filho é você? Que tipo de filho? Será que você não está tentando, inclusive, manipular Deus através da obediência? Cadê minhas coisas? Olha, eu sou dizimista, hein, Senhor? Olha, Senhor, eu não perco um culto, hein? Olha, Senhor, olha só, eu tenho obedecido, eu sou fiel, como é que eu fico doente? Eu sou dizimista, como é que me falta dinheiro? Como é que o Senhor não me abençoou? Eu orei, eu jejuei, como é que não aconteceu o que eu mandei que o Senhor pudesse fazer? O que é pecado, gente? Não amar o Pai acima de todas as coisas. E as coisas encantam a gente. Algumas materiais, e outras que não são nem materiais, mas nos encantam. Em terceiro lugar, nós temos que definir não só quem é Deus, não só o que é pecado, mas até definir ou até redefinir o que é salvação. Vejam, não é difícil perceber que os escribas e fariseus definiam a salvação como o resultado do seu esforço próprio, por obedecer à lei, ou seja, cumprirem aquelas 613 leis, regras. O pensamento era que, quanto eu mais me esforçar, Deus vai me aceitar. Ou seja, no dia em que eu chegar na frente de Deus, porque vai haver esse dia, no dia que eu chegar na frente do Senhor, no dia de juízo, o Senhor vai olhar para mim e vai falar assim: bem, como você se esforçou, como você pagou o preço, pode entrar.
É assim, gente. Para eles, para os escribas e fariseus, isso era salvação. Note que, inclusive, era por isso que eles se gabavam de ser salvos. É por isso que eles se orgulhavam da salvação deles. Por isso que eles acreditavam que era esforço deles. Por isso que, inclusive, eles não aceitavam os outros, que não seguiam a mesma regra. Mas Jesus vem e deixa claro que salvação é uma ideia de Deus, é uma ideia do Pai, não é nossa. É o Pai quem corre em direção do filho mais novo. É o pai quem sai da festa e vai procurar o filho mais velho, chamando assim: entra para a festa, sabe? Entenda, querido, querida, não foi você que achou Deus, foi Ele que te achou. Foi Ele que te achou. Entenda, foi o Pai, foi Deus quem abandonou a festa e foi atrás de você. Nós normalmente usamos a expressão assim, quando a gente faz apelo, né? Quem quer aceitar o Senhor Jesus? Nós normalmente queremos que você escolha Jesus, mas na realidade não é assim, gente. É Ele que nos aceitou, é Ele que nos escolheu, pois a palavra diz que no pecado estávamos como mortos. Morto escolhe alguma coisa, gente? Nem a roupa que veste, não escolhe caixão, não escolhe nada, sabe? A palavra nos revela, no pecado estavam mortos, Efésios 2, 4, 5. E quem está morto não aceita nada. Como é que um morto pode aceitar? Eu só não sei, eu só não entendo. Por que ele fez isso comigo? Por que ele foi atrás de mim? Até hoje eu ainda não entendi isso, sabe? Eu só sei que na realidade eu tenho a certeza de que nem eu, nem você somos melhores do que qualquer um que esteja agora caído numa sarjeta, perdido na prostituição. A única diferença é que se você está aqui hoje, é porque o Senhor foi atrás de você, e Ele te chamou, e Ele te buscou. A única diferença, sabe? Porque a gente, não sei, a gente merece? Definitivamente não. Não. Então, se nós tivéssemos que fazer uma oração nessa noite, é assim: Senhor, encontra eles do jeito que o Senhor nos encontrou. Busca Ele do mesmo jeito que o Senhor nos buscou. No caso, você pode me questionar e dizer: espera aí, pregador, eu estava olhando o texto, e lá está escrito que o mais novo é quem arrependeu e foi atrás do Pai. Eu já vi muita gente falando isso. Mas a gente tem que aprender a ler Bíblia, gente. Olha lá como é que está no verso 17. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou morrendo de fome? Ele estava saudade de quem, gente? Do pai? Não, gente. Ele estava com saudade da comida. Ele foi atrás do pão. O pai é que foi atrás dele. Note, eu não sei, inclusive, o que te trouxe aqui. Muitas vezes pode ter sido atrás de uma bênção, mas o pai vem atrás de você. Ele está doido, inclusive, para pular no teu pescoço, muitas vezes mal cheiroso pelo pecado, te dar um abraço, te colocar sandálias nos pés, vestes novas e anel no seu dedo. Veja, fato é que Deus quem corre em nossa direção. Mas você poderia me dizer: mas não é necessário nenhum passo nosso? Eu não preciso de arrependimento, não? E eu vou dizer sim. Para a salvação também é necessário arrependimento. E daí, inclusive, surge um outro problema. Pois arrependimento não é coisa fácil. Embora para o mais novo pareça ser mais fácil do que para o mais velho. Na realidade, até parece que nós somos especialistas em nos arrepender
das coisas erradas que nós fazemos, ou já fizemos, das nossas maldades. Ou seja, é diante do Pai abrir aquela lista de coisa errada e começar a dizer para o Pai: olha, o que eu fiz, eu roubei mesmo, eu menti mesmo, eu prostituí mesmo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou seja, eu fiz tudo de errado. Ou seja, o mais novo precisava se arrepender de uma lista de coisas erradas, e no caso, a gente sabe fazer isso. O problema é o arrependimento do filho mais velho, pois aí ele tem que se arrepender de uma lista de coisas certas. Eu nunca desobedeci nenhuma ordem sua. A pergunta é: como se arrepender de uma lista de coisas certas? Veja, gente, ser cristão é muito mais do que se arrepender de uma lista de coisas erradas que fez, mas se arrepender de uma lista, inclusive, de coisas certas que fez, mas pela motivação errada. Perceberam? O pecado está na motivação. O pecado não está no erro, está na motivação. Sabe, aquele jejum que você fez, com qual objetivo? Sabe, aquele dízimo que você ofertou, o que estava por trás? Sabe, aquelas orações que você estava fazendo? Sabe, inclusive, aquela aula de canto que você faz, Pedrão, mas é para ele ou para ser aceito pela equipe de louvor? Sabe, aquele momento em que eu levanto e venho à frente, é para ele ou para as outras pessoas verem que eu levantei e vim à frente? Sabe, muitas vezes a gente peca até pelos livros que lê. Eu li para melhorar aquilo que anuncio, ou pura e simplesmente para me mostrar para os meus irmãos que sou mais eloquente e tenho mais conhecimento? Está entendendo, gente? Que a coisa é mais séria. Arrepender de erros que cometeu é uma coisa, arrepender de acertos que fez, mas pela motivação errada, é outra coisa. Ou seja, nós precisamos nos arrepender de coisas erradas, mas também precisamos nos arrepender de coisas certas que estamos fazendo pela motivação errada. E daí nós temos que responder uma pergunta: por que você faz o que você faz? Por quê? Por que você faz o que você faz? Em quarto lugar, nós temos que definir ou até redefinir o que é santidade. Veja, gente, o mercado está lotado de livros que apontam métodos para alcançar isso, aquilo, e no caso a resposta a ser respondida no tocante à santidade é: como eu faço para andar em santidade? E é justamente aí que muitos entram em parafuso e recorrem a métodos. Os escribas e fariseus apontaram um método. Qual o método? Obedecer a lei. Lá estava escrito o que você pode fazer e o que você não pode fazer. A consequência, os benefícios do que você faz, ou a penalidade por aquilo que você não faz. Mas no caso, isso efetivamente, a história mostra que não funciona. Nós não conseguimos. Ninguém aqui consegue cumprir a lei. Pense comigo, o filho mais novo sabia da lei, gente. Sabia. Mas o que ele fez? Ele foi para longe do pai e caiu em desgraça. Mas o que resgatou ele, gente? Foi a graça do pai. Não foi a lei. Ou seja, só tem uma maneira de andar em santidade: é ter um encontro com a graça do Pai. A graça é o poder de Deus que nos ajuda a renunciar às paixões desse mundo. Nós precisamos da graça de Deus. Note que quando o filho volta e se
a gente não vê nenhuma cena relatada, o pai sentando no sofá e fala assim: vem, senta aí que agora eu vou enfatizar a lei. Não tem isso. O que nós temos, gente? Um pai que sai correndo, pula no pescoço do camarada, um sem vergonha, safado, fedendo a porco, abraça ele, coloca sandálias nos seus pés, vestes novas nele, anel e ainda faz uma festa. Isso é o escândalo da graça. Isso é o escândalo da graça. Queridos, tentem imaginar. Sabe? Eu fico imaginar, eu aprendi com a mãe Chiquinha que não é pecado. Eu fico imaginando aquela festa deve ter virado à noite. Todos os vizinhos foram convidados. Meu filho estava perdido e foi salvo. Está aqui. Mataram o novilho gordo. Vamos festejar. A festa devia ter músicos. Dançaram a noite inteira. No outro dia, o rapaz acorda de manhã, sabe? E ele dá uma olhada, ele está numa cama que ele não merecia estar. Ele veste uma roupa que ele não merecia vestir. Daí ele se senta numa cadeira que ele não merece sentar. Numa mesa que ele não merece estar. E ele vai pensar assim, tomar um cafezinho. Fico imaginando assim, porque eu gosto, um pãozinho francês, com uma manteiguinha. Gente, ele não merece nada disso, sabe? Ele não merece nada disso. E daí o pai chega diante dele, fala: meu filho, bom dia, bom dia. E o pai fala para o filho assim: filho, você poderia fazer uma coisa para o pai? Um negócio para o pai? O filho olha para a mesa, olha para as roupas, olha para o pãozinho, pensa na festa, pensa no novilho, pensa no seu passado, e fala assim: como é que eu vou negar alguma coisa para ele? Como eu vou dizer não para o pai? Como é que eu falo não para um pai desse? Filho, será que você poderia parar de fazer tal coisa? Sabe? Daí o filho olha para a festa, lembra do como chegou mendigo. E isso me mostra algo maravilhoso da graça. Entendo. Nós não andamos em santidade para ser aceitos por Deus. Nós não andamos em santidade para não ser rejeitado por Deus, porque isso nós já conquistamos na cruz. Nós andamos em santidade, em gratidão pelo que Deus fez. Vocês perceberam? Queridos, observem que o filho mais novo volta ao pai com um objetivo. E é interessante o objetivo. Olha o verso 18 e 19. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores, ou me trate como um dos seus empregados. Ou seja, na realidade ele queria o quê? Um salário. Ele queria ter um trabalho de um salário. O que ele queria era passar a ser merecedor. Eu ganho meu salário. O meu salário paga o meu sustento e eu estou quites. Muitas vezes a gente tenta se relacionar com o Senhor assim. A gente instintivamente quer ser merecedor. Ele queria o quê? Um salário. Queridos, infelizmente essa é a mentalidade de uma boa parte, inclusive de pessoas que estão nas igrejas, que pensam que vão agradar o Pai pelo sacrifício que fazem. Puxa, eu ando pecando, então eu vou nessa manhã ler 5 capítulos da Bíblia. Queridos, quantos confessam o pecado, recebem uma punição,
e pensam inclusive em pagar o preço, sabe? Qual que é o preço da punição? Já ouviu a expressão assim? Reza lá 10 Padre Nosso. Já ouviu? Dá para entender um negócio desse? Entra na cabeça da gente. Quer dizer que você está pagando o preço da redenção. Queridos, na cruz do Calvário, Jesus falou uma expressão que não pode nunca ser esquecido. Está consumado. Pago, eu não preciso fazer mais nada. Ou seja, os meus pecados, os nossos pecados, portanto, eu não ando em santidade, sabe, por mim mesmo, mas é em gratidão ao que Ele fez por nós. Santidade tem a ver com gratidão, gente. Princípio de toda e qualquer adoração, pois não dá para adorar sem ser grato. Ninguém adora se não for grato. Querido, o dia em que você tiver um encontro verdadeiro com a graça de Deus e perceber o tamanho do amor dele por você, você jamais dirá um não para ele, sabe? Porque não tem jeito. Você tem que se render em gratidão. Agora eu queria terminar, e eu pensei em terminar com aquilo que eu entendo ser a cereja do bolo dessa história. Veja, na parábola que lemos, nós temos a figura do irmão mais velho. No caso, o texto diz que ele não quer participar da festa. Sabe por que ele não quer participar da festa, gente? Porque quem está pagando a festa é ele. Vocês lembram que o pai repartiu a herança? Então, aquela túnica é dele. O anel é dele. A sandália é dele. Ele não queria repartir porque era dele, sabe? Agora, existe um outro irmão mais velho, que diferente desse irmão mais velho, porque na cultura judaica tem algo muito importante. O irmão mais velho é aquele que já recebe a herança maior e fica no seio patriarcal para manter a união da família. O nosso irmão mais velho, um dia, se esvaziou de toda a sua glória. Toda a sua glória. E foi atrás dos irmãos caçulas, sabe? Foi atrás de um por um. E é interessante, sabe, que esse irmão mais velho, esse Jesus, entenda a profundidade dessa parábola como toda a centralidade do evangelho e na cultura judaica. Da época, o filho mais velho é que cuidava, sabe, como primogênito, ele era responsável por manter a família unida. Pelo que seria o irmão mais velho quem deveria ir atrás do irmão mais novo e fazer tudo para ele voltar. Na parábola isso não aconteceu. Mas Jesus fez isso por mim. Jesus fez isso por você. Ele teve que abrir mão da sua glória infinita para poder caber dentro de um corpo. E isso não foi simples. Porque Deus é Espírito. E até hoje, Ele tem um corpo glorificado, mas está dentro de um corpo. Sabe por quê? Porque Ele falou assim, olha, não importa o que você desperdiçou, tudo que é meu é teu. E nós somos co-herdeiros de Cristo, junto a Deus. A roupa que nos é dada, vestes brancas, é dele. O anel que nos é dado como filhos, é dele. As sandálias que nos é calçada, é dele. A nossa herança está nele, em Jesus. Filipenses 2, 9 e 11 diz assim, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra,
e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para encerrar, essa última parábola tem tudo a ver com as primeiras. Dracma perdida e ovelha perdida. Ovelha se perde fora, estava longe do aprisco, tanto que o pastor largou as 99, né? Já ouviu a música? E vai atrás daquela perdida, sabe? Coloca no ombro e traz. Agora a dracma se perdeu dentro de casa. Por que eu estou falando isso, gente? O filho mais novo se perdeu indo para fora, e o filho mais velho estava perdido, mesmo estando dentro. Assim como existem muitos perdidos lá fora, e outros perdidos aqui dentro, sem consciência nenhuma que estão perdidos. Porque qual a consciência de uma dracma, gente? A ovelha tem consciência, perdido, não sabe voltar. Por isso que o pastor vai buscar. Mas a dracma está perdida e não tem consciência alguma. Eu queria que você pensasse sobre isso. Que filho eu sou? Uma vez eu escrevi sobre isso, e falei que eu não queria ser o filho mais velho, nem o filho mais novo. Eu queria me colocar na posição que é a verdade, de filho adotado. Filho adotado é aquele que um dia percebeu que não tinha pai e precisava de um pai. Filho aquele adotado é aquele que sabe o que não é ter uma casa, um lar. Filho adotado é aquele que passou necessidade. Filho adotado é aquele que sabe dar valor em alguém que não tem obrigação nenhuma, mas escolhe te adotar. Eu quero orar por você. Eu quero orar nessa noite, nesse momento. As luzes vão diminuir um pouquinho, e eu queria que você fizesse uma autoanálise, sabe? Como eu estou diante dessa história, sabe? Será que eu não preciso voltar para o meu pai? Ou será que eu, mesmo estando aqui, eu estou perdido como a dracma, como o mais velho? Será que eu não preciso redefinir na minha vida, no meu dia a dia, quem é Deus para mim? Será que eu não preciso redefinir o que é santidade? Será que eu não preciso redefinir o que é salvação? Será que eu não preciso redefinir de uma forma bem clara ao meu coração, sabe, o que é pecado? Senhor, olha para nós, Senhor. Examina cada coração aqui, a começar pelo meu, e traz nessa noite, Senhor meu Pai, arrependimento. E arrependimento não só pelas coisas erradas que fazemos, mas arrependimento, Senhor meu Pai, até pelas coisas certas que fazemos, mas por uma motivação totalmente errada. Senhor, afasta de nós toda religiosidade e nos faz, Senhor meu Pai, não emburrar na porta, entrar para a festa,
entrar para a festa. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém.